Boa noite, Mercado em Pauta, tudo bem? Voltamos aí depois do feriado de ontem, demos uma folguinha para vocês ontem, e voltamos com tudo na terça-feira hoje, dia 21. Mercados hoje bastante conturbados com a notícia de uma doença que está se alastrando aí pelo mundo, tal da coronavírus, depois da BAC contaminada, o vírus corona da cerveja, não, brincadeira, é um vírus de origem animal que tem origem na China, similar a uma gripe, um resfriado que causa pneumonia, e isso parece que tem casos no Japão, os casos triplicaram na China, Hong Kong bastante afetada, a Ásia de uma forma geral está sendo afetada, mas hoje teve um caso registrado em Seattle, nos Estados Unidos, e após a confirmação desse registro, hoje houve um pânico generalizado aí, um mini pânico, digamos assim, nos mercados. Isso acabou contaminando aí de uma forma geral todo o mercado financeiro global. E a gente espera que não seja, a gente espera que não seja nada demais aí essa doença aí, que tudo volte ao normal em breve. Mas vamos lá acompanhar o que aconteceu hoje, começando aqui pelos mercados chineses, que fecharam em baixa, justamente com medo dessa nova doença, coronavírus, causa pneumonia e teve já vítimas, né, fatais, e está se alastrando aí, mas vamos torcer para que não seja nada demais. Então, seguindo isso, o yuan despencou com esse pânico aí, que afeta a economia chinesa, né, enfraquece a economia chinesa. Se isso se alastrar, e os mercados já precificam isso, desvalorizando, vendendo o yuan em detrimento do dólar. E o yuan, que estava se valorizando numa trajetória bastante interessante, tomou uma realização forte aqui, e já perdeu valor aí diante do dólar, voltando para os patamares da semana anterior. A Europa também sentiu, fechou majoritariamente em baixa, também com boato dessa doença. A única bolsa que conseguiu segurar a onda, fechou levemente positiva, foi a bolsa alemã, muito motivada pelo indicador, inclusive, que a gente divulgou hoje, o indicador de confiança da economia alemã, o ZEW Economic Sentiment, um indicador de confiança que, pelo quinto mês consecutivo, supera as expectativas e mostra algum otimismo, alguma recuperação mais forte da economia alemã. Próximo, bolsas americanas. Porrada também, não aguentou os boatos hoje dessa doença, do caso de Seattle aqui, que foi mais ou menos aqui no meio do pregão, que ele saiu, essa confirmação, e houve o buy the dip, que eles falam, os robôs tentam comprar aqui nessas quedas, mas mesmo assim não deram conta. O volume vendedor hoje foi vencedor aí, ganhou dos compradores. Só para vocês terem uma ideia, os setores da economia americana que sofreram com o coronavírus aqui, a gente tem essa linha vermelha, que é o que sofreu mais, que é o setor aeroviário, de empresas, de companhias aéreas, sente bastante, porque se tiver um pânico maior, isso afeta as viagens e tudo mais, então isso pode afetar o resultado dessas empresas, e o mercado já precifica isso antes do fato, né? A gente tem aqui o setor de hotéis, essa linha azul sofreu menos, mas sofreu também, fechando no negativo, e a gente teve aqui o setor de entretenimento, que é essa linha bege aqui também, sentindo o baque, o medo dessa doença. Enquanto isso, por outro lado, o mercado, algumas sofrem, outras empresas dão a solução para o problema, ou que podem dar a solução para o problema, se valorizam, que são as empresas farmacêuticas do setor de saúde e de
nanotecnologia, biotecnologia, que podem criar uma vacina para conter essa doença, e com isso podem ter lucros elevados se acharem a cura dessa doença. Vamos ver o que vai acontecer, mas os setores se deram bem. Ações defensivas dominaram o dia em detrimento das cíclicas, que sofreram bastante, com um potencial medo de uma desaceleração causada por uma doença, por um medo de epidemia. E enquanto foi isso que hoje foi a tônica do dia, pelo segundo dia seguido, não, acho que não foi o segundo dia seguido, não, o primeiro dia mesmo, as defensivas aqui bateram as cíclicas com medo da doença. Os yields seguiu a onda de medo de desaquecimento, também despencou, principalmente os yields mais longos, de 30 anos, o de 2 anos está aqui, caiu, mas o de 30 anos caiu muito mais, né, fazendo com que a curva de juros se achatasse, atingindo aqui próximos fundos aqui desse ano, né, do ano de 2020, foi o fundo aqui, então voltou para cá com essa queda nos rendimentos dos títulos americanos, também fruto aí do pânico gerado com algum possível desaquecimento por uma epidemia. As criptos ficaram estáveis, lateralizadas pelo segundo dia consecutivo aqui, né? A gente teve ontem, teve uma quedinha, uma correção, depois de ter atingido lá patamares mais elevados, e ontem e hoje ficaram bastante laterais aqui, como a gente pode ver no dia de ontem e no dia de hoje aqui, certo? Dólar levemente altista, o dólar está tentando romper esse patamar aqui é uma máxima aí das 2 últimas semanas, tentando romper, vem força vendedora, tentou romper hoje de novo, fechou levemente positivo, nada fora do normal. As commodities acabaram sentindo, a gente teve tanto cobre, quanto petróleo, quanto ouro e prata, que sofreram menos, o ouro, né, o ouro que sofreu menos, mas a gente sentiu, o cobre, a prata e o petróleo sentiram mais, mas fecharam praticamente todas as commodities em baixa. O ouro, só para vocês terem uma ideia, segurou hoje, apesar de ter fechado levemente em baixa, mas caiu muito mais e chegou a andar aqui abaixo dos $1.550, mas entrou força compradora forte e conseguiu se manter acima dessa zona, essa memória de mercado importante dos 1.550. Parece que não quer perder esse patamar aí dos 1.550. Isso é um bom sinal aí de força para o ouro. E é isso, acho que o dia de hoje foi só isso. Torcer para essa doença aí não ser nada de mais grave, e amanhã a gente continua aí com as novidades do mercado. Uma boa noite para vocês e até amanhã, pessoal.